dos assuntos mais recorrentes que eu recebo de e-mails, de contato de gente que me escreve, enfim, tá ligado à falta de esperança. E quando você olha a sua volta, quando você olha o país, quando você olha o mundo, quando você olha as perspectivas, os ambientes, aquilo que a gente constrói como sociedade, aquilo que a gente se alimenta como cultura, bate um desânimo muitas vezes. É difícil você ter esperança diante de tantas contradições, diante de tantas mazelas, diante de tanta gente mal intencionada e de outras que, apesar de boas intenções, não fazem muito para tornar os outros mais esperançosos, para melhorar a vida. É difícil, a gente vive contradições o tempo todo. Basta você parar de carro num farol para ver o menino 10, 9, 8 anos pedindo dinheiro. Basta você sair pelas ruas. Basta você olhar para a política e comparar as promessas com as realizações e prestar atenção naqueles que de alguma maneira se levantam ou levantaram como fontes de esperança para uma mudança real, para uma vida melhor, trazendo boas ideias, ideias revolucionárias, outras ideias talvez não tão boas, mas trazendo um elemento esperançoso de que é possível mudar. E aí com o tempo você vê tudo isso sendo dissolvido em atitudes pragmáticas, eleitoreiras, demagógicas, e a esperança vai se diluindo no meio desse cenário. Muitas vezes a razão de desesperança não está necessariamente ligada à política ou à situação social, financeira, econômica, mundial. Muitas vezes a situação está muito mais perto. A família, o marido, a mulher, o pai, a mãe, os filhos, infelizmente, muitas vezes são fonte de desesperança. De repente você deposita a confiança em alguém, de repente você dedica os melhores anos da sua vida a alguém, de repente você se empenha em viver bem e feliz com determinada pessoa, entrega o seu melhor, faz o seu melhor, e a frustração vem na sequência lhe puxando, lhe extraindo, lhe motivando a desesperança. Às vezes a desesperança vem no campo institucional, você confia em determinadas instituições, você deposita o seu vigor, o seu entusiasmo, as suas energias, as suas motivações, o seu engajamento de que, se envolvendo com determinados projetos, se envolvendo com determinadas instituições, a esperança acenda de que será possível construir uma realidade, um mundo, uma vida melhor. E, no entanto, que a gente vê hoje em dia, mais do que nunca, é uma profunda descrença em relação às instituições políticas, religiosas, às organizações não governamentais, de maneira geral, a mesmo as instituições ligadas à educação, que também sempre foi uma fonte de muita esperança. Os nossos jovens bem educados construirão um país melhor. E aí os pais, quando podem, investem um dinheiro enorme na educação dos filhos, e quando os filhos crescem, a desesperança lhes acompanha. Afinal de contas, eles se transformam em algo completamente diferente do que os pais um dia sonharam, e ainda que não descambem para um lado inegavelmente ruim, ligado à criminalidade ou qualquer tipo de coisa assim, mas às vezes se transformam em bonecos do sistema, interessados única e exclusivamente em ganhar dinheiro, em ter uma profissão, assim como aprenderam ao longo dos seus anos de educação. E nem todos os pais querem isso para os filhos. Muitas vezes você quer algo mais, você não quer que ele seja apenas um profissional bem-sucedido. Eu estou te falando isso apenas para ilustrar a realidade de que é recorrente na vida, é frequente, é comum nós nos depararmos com situações que nos roubam a esperança. É possível que você não tenha experimentado nenhuma dessas situações que eu descrevi, mas tenha a sua história, o seu caso, o seu momento, que talvez seja esse momento, que talvez seja agora e que talvez de alguma maneira tenha lhe esvaziado, tenha lhe roubado a perspectiva de que o futuro pode ser melhor, de que o agora pode ser bom. E aí a gente se sente no meio de uma multidão, a gente se sente no meio de um ambiente lotado de gente, a gente se sente de repente flagrado, iluminado por um holofote
que mostra para todo mundo, que expõe de maneira visceral e radical a nossa completa desesperança. Eu não estou aqui para lhe dizer que a esperança deve ser encontrada aqui, ou ali. E nem para lhe dar os passos para a esperança, os caminhos para a esperança, até porque essa é outra fonte de desesperança. Essa nossa busca, nosso consumo pela literatura de autoajuda, por exemplo, que promete um mundo cor-de-rosa, esperançoso, que tenta lhe dar esperança como se a vida não tivesse as suas nuances, como se os caminhos não tivessem as suas curvas, como se as estradas não tivessem os seus buracos, como se os direcionamentos não tivessem os seus labirintos em alguns momentos, como se fosse somente sol e não houvesse nebulosidade, como se houvesse somente brisa e não houvesse tempestade, não houvesse trovoadas e não houvesse chuvas, e como se isso não fosse necessário, como se isso não fizesse parte da nossa vida e do nosso amadurecimento. Ai daquele que somente experimenta dias tranquilos, calmaria e alegrias, ao invés de construir a sua felicidade a partir das pontuações, das experiências difíceis, das tristezas e dos lutos. É isso que nos forma pessoas melhores, que nos transforma em pessoas maduras, pacientes. O que eu quero dizer nesse nosso breve insight hoje, falando sobre esperança, a exemplo do que nós falamos há pouco tempo sobre as desilusões, se você não viu, o vídeo está disponível no meu canal, é que muitas vezes amadurecer e fortalecer e aumentar a esperança, para que isso aconteça, é necessário que você passe por caminhos de desesperança. Em grande parte desses caminhos, esses momentos escuros, esses trechos de desesperança, são apontamentos, sintonia fina, correção de esperanças utópicas que a gente constrói ao longo da nossa caminhada. Nós vivemos no mundo e na vida de possibilidades, e para cada situação há bilhões de possibilidades, mas a gente só enxerga uma ou duas. E muitas vezes construímos as nossas esperanças, tão valiosas esperanças, em cima de uma, duas ou três possibilidades, que são justamente aquelas que nós conseguimos enxergar, aquelas que nos vendem, aquelas que dizem ser a melhor razão e motivação para que nós depositemos a nossa esperança, quando na realidade, e aqui vai uma dica pessoal para você, muitas vezes o melhor caminho para a esperança é você aprender a se aquietar, é você aprender a não depositar grandes expectativas, ou toda a sua confiança, ou todas as suas ambições, ou todas as suas perspectivas em uma, duas ou três variáveis. Se aquieta. Assim como o corpo, quando é cortado, cicatriza. Assim como a natureza, a árvore, quando é podada, cresce de novo. Existe um fluxo natural na vida e você pode chamar esse fluxo como quiser. Você pode chamar de vontade de Deus, você pode chamar de vontade do universo, você pode chamar de fluxo natural, você pode dar o nome que você quiser. Isso não muda a realidade de que aqueles que se aquietam, aqueles que observam, aqueles que respiram antes de reclamar, aqueles que tentam enxergar nos acontecimentos, por mais que pareçam ruins, pontuações de bondade, lições e possibilidades de amadurecimento. Ainda que seja trágico num primeiro momento, mas aquele que enxerga na tragédia a oportunidade de emprestar a ela um significado que me transforme em alguém melhor, esse cresce. Cresce em sabedoria, cresce em maturidade e, sobretudo, cresce em esperança. Porque é logo na sequência a observação e a constatação de que o mundo se posicionou e se harmonizou conforme a esperança que, apesar dos pesares, nasceu no meu coração. Quando eu não espero naquela situação, naquela pessoa, naquela instituição, mas a minha confiança transcende aquela situação objetiva, aquela possibilidade única e unilateral. Mas quando eu sei que, apesar disso, existe um encaminhamento, existe um fluxo que cuida das aves, que cuida do campo, que cuida das ervas, que cuida do clima, que cuida do meu corpo, que cuida da natureza e que cuida de mim. O nosso desafio nesse mundo
conturbado nesse mundo inquieto, nessa vida distraída, é ter paciência para enxergar, calma, para esperar, para se aquietar, para respirar e para observar o contexto, o momento que você vive, consciente de que muitas vezes uma situação inexplicável que a gente está vivendo agora só vai se conectar, só vai se encaixar com outra que virá amanhã. Mas que como não veio, eu ainda não sei. E a confiança de que é assim me traz a pacificação para que eu atravesse esse momento e chegue no próximo. Consciente de que esse próximo se conectou com aquele que lá atrás eu vivi e que eu esbocei alguma desesperança, mas no entanto eu me acalmei. E calmo, e quieto, e pacificado, e sereno, eu atravessei aquele momento e tive a necessária tranquilidade de observar, simplesmente observar, de entender que os momentos se conectaram e que aquilo foi preciso. Quando eu começo a caminhar assim, e de conexões em conexões, e de maus e de bons momentos, e de pontuações e alegrias e tristezas, eu vou enxergando a minha vida, não como um emaranhado aleatório de bons ou maus momentos, de boas ou más situações, de coincidências ou não, mas eu vou entendendo que tudo está ligado. Eu vou entendendo que aquilo que eu vivo hoje se explica a partir do que eu vivi ontem e se conecta com aquilo que eu vou viver amanhã. E que o ontem e que o hoje e que o amanhã, no fim das contas, são a mesma coisa. Estão interligados e no fim todos cooperam, todos se encaminham, todos apontam para o meu bem, para o meu crescimento, para a minha esperança. Quando você transcende os manuais de autoajuda, os modelos sociais e culturais que lhe, de alguma maneira, impõem um jeito de acreditar e de ter esperança, quando você passa por cima e não depende de bons e de alegres e de felizes momentos, para que você tenha esperança, eu terei esperança se eu ganhar na Mega Sena, eu terei esperança se eu for promovido no trabalho, eu terei esperança se isso ou se aquilo. Quando você passa por tudo isso e entende que eu terei esperança, apesar de, os seus olhos se abrem, o seu coração e a sua mente se abrem, e você simplesmente passa a entender. A gente não precisa de fórmulas, a gente não precisa de caminhos, de discursos. A gente não precisa de rituais, de dogmas, de religiões, de sacerdotes, de mestres, de gurus. A gente não precisa dos passos, a gente não precisa de nada, a gente só precisa enxergar. A gente já vive uma vida suficientemente distraída para que essa seja a nossa preocupação. Abra os olhos, abra a mente, preste atenção, se aquiete. Independente do que hoje lhe rouba a esperança, independente do aparente caos ou tragédia ou dificuldades que você está vivendo hoje, independente de qualquer coisa, se aquieta, se acalma, se pacifica, respira, espera acontecer. Não antecipe o problema, não viva no dia de amanhã, viva no dia chamado hoje. Para cada dia basta o seu próprio mal. Viva no dia chamado hoje. Transcenda o que hoje tenta lhe roubar a esperança. Aprenda a enxergar, pacifique-se e se preencha de esperança.